Olá, gente, tudo bem? Boa noite, na paz de Cristo. Esse é mais um episódio do Café e Conversa Top, aqui no nosso podcast, com o pastor Jorge Dantas. E dessa feita eu estou com o meu convidado, pastor César. Pastor César é um amigo, um irmão de Cristo, que Deus nos deu o privilégio de conhecê-lo. É um grande líder na Baixada Santista, muito especial em São Vicente. Pastor César, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Meu amigo, paz do Senhor aí a todos os webs telespectadores, que Deus venha abençoar esta noite, que seja uma bênção. Muito obrigado aí, pastor, pelo convidadeira. Para mim está sendo um prazer estar aqui com o senhor. Obrigado pela recepção desde quando cheguei. O senhor sabe que o senhor mora no meu coração e não paga aluguel. Obrigado, queridão, obrigado. Pastor César Praxedes. Pastor César Praxedes. Esse é o homem da Baixada Santista. Qual é o nome da igreja lá, ô pastor? Assembleia de Deus. Missões Mundial. Assembleia de Deus, Missões Mundial. Tem algum canal, alguma rede social da igreja? Nós estamos lá nas redes sociais, AD Missões Mundial, Templo Sede, também tem as congregações também. AD Missão Mundial, Templo Sede e as congregações. Queridos, nós vamos estar aqui falando aí acerca de vários assuntos, né? Já visto que o pastor César é um jovem pastor, tá? Assim como eu também, eu tenho 49 anos, mas sou pastor desde os 18, ou seja, já vai para 31 anos de ministério pastoral, e nós vamos estar aqui conversando, trocando aqui algumas experiências. Pastor César, me diga uma coisa, o senhor já vem de família cristã protestante ou cristã católica? Olha, pastor, a minha vida na realidade é um milagre, né? Minha vida é um milagre, eu não tive uma base cristã, nem católica cristã, nem cristã. Protestante. Vim de uma família Alá vai ter. Muito conturbada, uma base de vida assim, muito deturbada, nunca tive um cunho paterno, materno. Eu sou um milagre da parte de Deus, pastor. Me fale então um pouco aí da sua biografia, da sua infância, né? Para que nossos irmãos que estão nos assistindo, os nossos internautas, possam conhecer, né? Porque certamente tem pessoas que estão assistindo e irá assistir, e pessoas que talvez estejam vivendo o que o senhor viveu. O senhor superou, mas tem pessoas que acham que eles não podem superar. E através do teu testemunho, muitas vidas serão superadas, né? Resistirão às tentações e serão felizes para a glória de Deus. Fala um pouco da sua infância. Um pouco tempo atrás, nós filiamos a Assembleia de Deus Missões Mundial numa convenção muito bem respeitada aqui no estado de São Paulo, chamada Comadesp. E o presidente da convenção... Pastor Carlão. Pastor Carlão, um beijo, pastor Carlos Roberto Silva, um paizão, companheiro. Ele falou algo, pastor Dantas, muito interessante. Ele falou assim: Praxedes, quem quer ser nunca será, e você é um milagre. Então eu me considero um milagre. Por que eu me considero um milagre, pastor? Porque eu nunca tive pai pastor, mãe pastora, não veio de um berço. Pelo contrário, eu venho de uma família muito, muito simples, muito humilde. Se eu ter ideia, eu quando tinha 15 anos de idade, pastor, eu carreguei o caixão do meu irmão, que morreu tomando 3 tiros. Meu Deus. Foi buscar refúgio na vida das drogas. O senhor chegou a ser dependente químico? Cheguei, eu vim de uma família totalmente conturbada, né? A memória que eu tenho do meu pai, nós morávamos num barraco de madeira, num beco chamado Sete Curva, o último barraco era nosso. Quando enchia ali, chovia, enchia a casa, eu e meus irmãos ficavam em cima do telhado. Situação bem lastimável mesmo. Foi dali que o senhor me chamou. E quando eu tinha 15 anos de idade... E o senhor conheceu o mundo das drogas, o senhor tinha quantos anos, pastor? Olha, a minha experiência com as drogas foi triste. Por quê? Porque na ocasião, minhas irmãs, elas foram envolvidas com traficante. Então minha casa acabou sendo um ponto de droga. Então eu com 10, 12 anos de idade já via revólver, aquelas cômodas antigas, né, que não se fabrica mais. Sim. Já via revólver, já via droga. Então ali foi um pontapé para que eu e meu irmão visse na criminalidade uma rentabilidade. Meu irmão foi, né,
um aborto da vida, 17 anos de idade, e era o meu irmão que pegava no meu pé, né? Porque ele era um pouco mais afoito, e eu era um pouco mais sonso, mais ligeiro por detrás dos bastidores. E quando ele morreu, não tinha mais ninguém para pegar no meu pé na rua, né? Então a rua foi minha escola, a minha base foi o crime, né? E ali eu me aprofundei, acredito que dos meus 14 anos de idade até os meus 17 anos. Se o senhor pode, fale para mim, ou para os nossos internautas, quais foram ou qual foi o tipo de droga que o senhor conheceu, chegou a usar? Olha, na realidade, eu já experimentei diversas drogas, né? Lança-perfumes, todo tipo de droga psicotrópica, cocaína, maconha, enfim, essas mazelas, essas mazelas, até me envergonha hoje falar. Não, mas é vergonhoso, mas é importante falar, porque tem pessoas que estão nos assistindo que de repente estão vivendo isso. E eles às vezes entendem que não tem saída, que o final dele é as drogas. Por exemplo, eu tenho um irmão irmão de consideração, quero mandar um abraço ao pastor Márcio Costa, presidente de uma grande igreja no ABC Paulista, né, muito especial na cidade de Mauá, que é a Assembleia de Deus Ministério Parque das Américas, ADPA. E o pastor Márcio Costa, ele foi dependente de crack, né? E eu muitas das vezes ia com a saudosa, em memória, a irmã Maria, né, que eu a tinha como minha mãe, e nós íamos buscar ele nas drogas, ele me abraçava e dizia assim, não me abandone, eu vou te dar muitas alegrias. E hoje ele é pastor de mais de 40 igrejas, né? É um trabalho lindo que o pastor Márcio Costa presta, e hoje ele tem 2 casas de recuperação. Ele tem a clínica Esté, que é a clínica feminina, e a Manassés, que é a masculina. Então, tipo assim, ele trabalha de forma muito louvável, né? Mas ele foi dependente químico, né? E a droga pesada que ele usou foi o tal do crack, que dizem, né? Que é uma droga que dificilmente as pessoas se libertem. Se cumpriu nele o que diz a palavra, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Certamente, certa feita, pastor, eu fiz um seminário de capacitação para lidar com drogados também, porque além de ser pastor de igreja, eu já fui pastor de casa de recuperação, já fundei uma casa de recuperação masculina, já trabalhei com casa de recuperação feminina, hoje eu trabalho com vovô e vovó. E na ocasião eu fiz, vou trazer um dado bastante interessante, que é o portal da onde que a droga entra na vida do ser humano. Nós fizemos ali um seminário, ali tinha psiquiatra, psicólogo, uma gama de especialistas, né? E colocaram no quadro algumas drogas, né? Anticoncepcional, maconha, o LSD, cocaína, crack, e nós que estávamos ali sendo preparados para ser multiplicadores, nós tínhamos um giz na mão e nós tínhamos que, de fato, apontar para nós qual era a pior droga do mundo. Obviamente que quase 90% de quem estava ali notou que o crack era a pior droga do mundo, né? Quando os especialistas tomaram a palavra e falaram, olha, 90% de vocês erraram, porque a pior droga do mundo não é o crack, a pior droga do mundo é o álcool, né? É o álcool, quando ele se consome, abre-se um portal para que outras drogas de fato vêm para... Então, e é bíblico isso, né, pastor? Que um abismo chama outro abismo. Então a molecadinha de hoje, elas estão misturando esses tipos de bebida forte com energético, e dali é um portal para que as outras drogas psicotrópicas elas venham. Então tudo começa pela bebida, uma bituca de cigarro, daqui a pouco uma maconha, daqui a pouco a maconha que te trazia uma alegria e uma fome já te causa uma depressão, daqui a pouco um amigo te apresenta uma substância química, você usa a substância química, aquilo momentaneamente te traz um prazer. E com muito custo conseguimos enterrar o meu irmão dignamente. Depois que meu irmão foi sepultado, minha família, um para o lado, outro para o outro, irmão morando na casa de um, de outro, uma vida totalmente... Eu nunca tive assim aquele amparo, aquele pai que fosse me buscar na porta da escola, fosse me levar, nunca existiu isso no meu seio familiar. A minha escola foi a rua, foi ali que eu aprendi. Foi o traficante que foi meu espelho de pai, foi o ladrão que foi meu espelho de irmão. Então eu aprendi
tudo na rua, né? Mas, E quando o senhor, aos 17 anos, pastor, como é que foi para o senhor sair da dependência química? Porque o senhor já estava um dependente químico, 3 anos usando drogas. sim. Né? Como é que foi para o senhor se libertar disso aí? Foi através da palavra de Deus? Foi algum tratamento? Como é que foi? Pastor, pergunta maravilhosa, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou fruto de uma pastora que fazia um trabalho com crianças. Pastora Angelita, se estiver me ouvindo, um abraço e um beijo. Pastora Angelita. Pastora Angelita. Igreja Monte Sião. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Eu não lhe conheço, mas já passei a lhe amar em Cristo Jesus, sabendo que a senhora tem filhos na fé, como o pastor César, né? E tantos outros que estão aí servindo a Deus e livre das garras de Satanás. Que Deus em Cristo possa lhe dar saúde e multiplicar o trabalho das suas mãos. Pastor Angelita fazia um trabalho muito interessante. Quem era o pastor César Prachedes quando criança? Um pretinho barrigudo, descalço, com o nariz escorrendo. Esse era eu. Morava num beco e ao sábado à tarde chegava essa mulher com os brinquedos de fantoche para evangelização de criança e uma panela de salsicha com pão. Os neguinhos Kisuke, não? Tinha Kisuke? Tinha o Kisuke, o famoso veneninho, né? Que fazia 3 litros com um pacotinho de 10 centavos. Tempo bom, né? Chegava a pastora Angelita ali no beco, então os meninos, as crianças, atrativamente pelo pão de salsicha, né? E ela pregava Jesus para nós, nos levava para a casa dela. Um outro trabalho bastante interessante foi a Igreja Batista, uma igreja tradicional ali da Rua Reno que eu morava. O saudoso pastor Jalom fazia a escola bíblica, mas antes de comer, né, no domingo pela manhã tinha que participar da escola bíblica. Então todas essas sementes são estratégias para trazer as pessoas para a igreja. Foram ali na comunidade que eu era inserida, pastor, foi sendo impregnada. E o que a Bíblia diz? Olha, instrui o menino no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, não se desvie dele. Provérbios 6:22. 6:22. Então aquilo foi uma válvula de escape. Dentro de mim mesmo, eu ali nas drogas, no crime, eu sempre tive uma boa perspectiva de, um dia eu vou ser crente. Um dia eu vou voltar por esse caminho. A gente ali naquelas rodinhas, fumando maconha, naquelas bagunças de juventude. Tá, me dá uma fala. O senhor tinha traficantes, ladrões em volta da sua família, em volta da sua casa, como o senhor mesmo falou. As suas irmãs eram envolvidas com traficantes. E nunca passou na sua cabeça em ser um traficante, em ser um ladrão? Olha, quando a gente não tem ali uma paternidade, a gente vê isso bonito. Por quê? Porque na ocasião, meus cunhados, um de fato era traficante, o outro era assaltante. Então eles proporcionavam uma vida momentânea boa. Eles o tênis que o senhor queria ter, que não tinha. Justamente. Eles dizem uma frase que o ladrão vive pouco, mas vive bem. Então eles partem dessa premissa. Uma cegueira terrível, né? A ponto de você olhar para um camarada e ele dizer, eu vou morrer no crime. Um camarada que não consegue enxergar um palmo na sua vista. Então, por um momento na minha vida, eu pensava nisso. Porque o jovem que não tem ali uma paternidade sólida, é legal ele ver o traficante com cordão, a mulherada em cima dele, de moto, ele é o cara da quebrada, ele resolve os duas problemas, pistolas na cinta. 2 pistolas na cinta. Então é glamuroso para o jovem ver essa situação. Então, quem nunca, né, nós ali de comunidade, quem nunca se espelhou para ser isso, né? Só que Jesus veio na contramão. Aleluia. Ele nos chamou primeiro, mas que nos instigava a ser, É uma batalha, né? O apóstolo Tiago, no capítulo de número 1, versículo 14, ele vai dizer que toda tentação vem na mente. Se nós tivermos graça de Deus, vamos expelir essa tentação. Mas se não for assim, vamos deixar que essa tentação gere o pecado e dê a luz, né? E aí vem a morte. Então Deus, ele te deu graça para que o Senhor não gerasse na sua mente aí, digamos que a possibilidade de efetualmente, de fato, certo, se tornar um traficante. Certo. E Deus foi me cercando. O Espírito de Deus foi orbitando. Nós ficávamos, vou contar isso aqui, que foi uma experiência muito forte que eu tive na minha vida.
nós ficávamos numa espécie de um barraco, né? Ficava uma gama de jovens com mentes criminais, das piores espécies. Nesse barraco rolava de tudo, que o senhor imagina. A luz desse barraco era negra. E eu já não estava bem, eu dava um trago no baseado e já ficava angustiado, aquela sensação. O Espírito de Deus já estava ali confrontando. Me orbitando. Aquela sensação, porque eu tinha o conhecimento da palavra, que Jesus ia voltar e eu ia ficar, olha que barato. Você fumava maconha e ficava pensando que Jesus ia voltar, né? Era o próprio Espírito de Deus orbitando sobre nós. Até que um dia, neste barraco, a única coisa que tinha lá, a situação era tão miserável, tão catastrófica, que a única coisa que tinha de herança era a foto da mãe de um dos meninos que morreu de cirrose. E nesse dia tinha uma potestade tão grande dentro daquele barraco que o Espírito pegou a minha vida, até então cobrando um outro jovem que estava usando uma droga chamada lança-perfume numa garrafa. A lâmpada daquele barraco estourou, aquele Espírito pegou minha boca querendo aquela foto, que era a única coisa que tinha naquele barraco. Trevas puras, pastor. E eu sem entendimento, aquilo como se fosse um espírito maligno na minha boca, nas minhas costas, eu saí lá para a rua pedindo ajuda. Nisso veio 2 irmãs, eu pedi ajuda, elas me atenderam, oraram por mim, tive paz momentânea, quebrei a rua, era uma noite de carnaval, eu com boné, corrente de ouro, relógio aqualândia, um neguinho preto, chato, metido a bandidinho, mais angustiado. Até que eu vi um companheiro meu, João, ele era presbítero, de Jesus tinha libertado ele do crime. Eu cheguei até ele e falei, João, me ajuda, não sei o que está acontecendo, tenho mal nas minhas costas. Ele falou, sabe por que é isso, Cezinha? Porque Jesus quer fazer uma obra na sua vida. Aleluia. Ele falou para mim, você quer Jesus como seu Salvador? E no meio daquela juventude todinha, no meio de uma rua, numa noite de carnaval, eu estourei aquele cordão de ouro, te arranquei aquele relógio, joguei aquele boné, como uma atitude de renúncia, confessei Jesus como meu Salvador. Glória a Deus. E cá estou até hoje. Né? E como é que foi, pastor? Para os seus colegas ver o senhor renunciar o mundo do crime, digamos que aquele pseudo-glamour, né? Aquela pseudo vantagem que o senhor estava tendo diante do crime, diante da mulherada, diante da sociedade, e agora o senhor está lá um jovem desprovido daquele glamour, e alguém olhando para o senhor e falando assim, cara, e aí? É isso mesmo que você quer? Como é que foi? Foi justamente essa frase. E aí, isso é fogo de palha. Imagina uma noite de carnaval, as pessoas não entendiam. O Cezinha tá ficando louco. Menino nervoso, assaltante nervoso. Menino respeitado na quebrada. Agora vai virar crente. Eu parto de uma premissa dizendo que alguém só é alguém por causa de alguém. Não adianta. Não adianta. E se isso não for uma ingratidão terrível? uma ingratidão, entendeu? Todos os heróis da fé, enquanto eles tiveram memória de alguém, eles triunfaram. Quando eles deixaram de ter memória, foi o princípio do fracasso, né? E eu devo a minha vida a uma pastorinha, rapaz. Pastorinha que saiu da igreja pentecostal Deus é Amor, abriu o ministério, né? E é a famosa pastora Helena, caçadora de demônio. 1,20 m, braba, virado na cibalena, meu irmão. Braba, meu irmão. E com essa mulher, eu passei ali aproximadamente 11 anos da minha vida. Entrei como menor infrator e saí do ministério como vice-presidente em ata, né? Glória a Deus. Uma visão que Deus me deu. Então eu devo minha vida à pastora Helena. Pastora Helena. Helena, braba. Está aí fazendo a obra de Deus. Olha, está viva até hoje, está com o ministério lá. É uma mãe que Deus me apresentou. Essa mulher, ela vinha nas biqueiras, ela comprou a nossa briga. Essa casa de escuridão, ela fez que a glória de Deus habitasse. Ela foi o instrumento para se cumprir aquilo que a Bíblia diz, que Deus nos tira do reino das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor, né? Então, a pastora Helena foi uma mãe muito dura, muito rígida, alguém que me bateu, me amassou, me quebrou, me lapidou, me exortou, braba, mas foi necessário. Glória e eu a Deus. acredito que para mim, pastor Dantas, tinha que ser ali na igreja pentecostal, o povo de Deus. Amém. Porque, talvez não julgando as outras igrejas, mas talvez se eu fosse para uma igreja de um segmento um pouco mais leve, eu ia mais talvez light, tratar ali, mas ali o desenvolvimento ministerial, porque ali nós orávamos muito, morei dentro de igreja. Minha vida era oração, orando dentro de igreja.
pastora tem as rótulas dos joelhos negros, né, pretos, calejados, joelhos de camelo, né, que chamamos. Então, para mim, ele foi uma escola muito, muito intensa do que foi a fé e a espiritualidade. Devo muito a Deus e a vida da pastora, que foi um canal para minha vida. Então, o pastor César, aí a pastora Helena, ela foi uma guerreira que te ajudou, te auxiliou muito, e hoje, graças a Deus, o senhor está aqui. Vamos lá. Pastor, nesse período que o senhor teve lá na página negra da vida, junto aos dependentes químicos, além do seu irmão, o senhor viu algum outro colega tombar para o mundo do crime? Olha, pastor, eu só não vi tombar para o crime, mas tombar para a sepultura. Só da rua que nós morávamos, eu fiz uma conta base. Da rua, nós estamos falando do bairro, que eu conheci 12 jovens desceram a sepultura. Da rua, falando de um perímetro de uma rua, não de um bairro. Então, assim, foi... Colegas conhecidos. Colegas que crescemos juntos. Tudo precocemente jovem. Abortos da vida, né, pastor? Meu Deus. Abortos da vida, né? Muito triste, né? Mas através da pastora eu encontrei Jesus, né? E quando eu me encontrei Jesus, também aceitei a Jesus, não da perspectiva de ser pastor. Aceitei Jesus porque eu queria me livrar. Para ser salvo e livre das drogas. Mas Deus é tão maravilhoso que tem um pacote tão completo nesse sim, eu quero Jesus, né? Aleluia. Quando a gente diz, eu te aceito, eu te confesso, perdoa os meus pecados, faz de mim um vaso novo. A obra regeneradora, ela é tão maravilhosa. Aí as escamas dos olhos caem e a gente já não tem mais aquela perspectiva de ser o malandro da quebrada e eu vou morrer no crime. A gente já tem a perspectiva de alguém que é regenerado, como a Bíblia diz, o que roubava não rouba mais, o que mentia agora procede com a verdade. E dentro disso, a nossa vida, ela começa a ter perspectivas de uma família, perspectivas do casamento, perspectivas de ter filho, perspectiva de ter uma casa própria, perspectiva de ser alguém não somente no meio evangélico, mas alguém que agora sonha e conquiste, quer de fato experimentar o melhor da terra. Né? Glória a Deus. Então, pastor, o senhor aos 17 anos conheceu então a palavra de Deus de fato e verdade, certamente já havia uma semente plantada no teu coração, entretanto, aos 17 anos, o senhor decidiu a servir ao Senhor Jesus. E desses 17 anos para cá, o senhor continua firme ou teve alguma oscilação de voltar atrás ou coisa do tipo? Olha, pastor, graças a Deus até hoje, pela misericórdia de Deus, né? Vivendo cada dia o seu mal, como diz a Bíblia, mas firme nos pés do Senhor. Até hoje, graças a Deus, luta temos, dificuldades temos, desânimo temos, dias de trevas a gente tem, mas graças a Deus até aqui. Nunca mais voltou. Nunca mais, Glória a Deus. Graças ao bom Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas olha só, essa é a realidade do pastor César, né? Que ao conhecer o Senhor Jesus aos 17 anos, permaneceu firme até os dias de hoje e há de permanecer até o dia do arrebatamento. Entretanto, todavia, porém, você que está nos assistindo, possivelmente você tem um familiar que conheceu o Senhor e voltou para o mundo das drogas, para o mundo do crime, ao mundo da prostituição. Mas não desista. Porque o Senhor Jesus, ou o Senhor Deus, no capítulo 17 do livro do Gênesis, ele vai fazer uma aliança com Abraão. Né? E a aliança que o Senhor faz com Abraão é essa aqui. Tu e a tua descendência. Eu terei uma aliança com você e com a sua descendência. Nós descendemos de Abraão. Sim. E aí o que acontece? O teu filho que está nas drogas, a tua filha que está lá, também tem uma aliança com Deus, ou Deus tem uma aliança com ele. Mais cedo ou mais tarde ele vai estar na presença do Senhor. Confia nisso. Até porque Josué ele disse assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse a minha casa e eu, ele disse eu. Eu quer dizer, eu sou a locomotiva. Ainda que a minha casa não esteja, uma hora vai estar. Então eu profetizo sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus, que você e a sua casa servirá ao Senhor nosso Deus. Amém. Até ontem eu estava falando, pegando um ganchinho aqui, agora vamos falar um pouquinho
das Santas Escrituras, às vezes as pessoas elas se sentem estigmatizadas com um complexo de inferioridade, dizendo, não, isso não é para mim, não vai acontecer na minha vida. Vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua casa. Amém. Eu costumo dizer que Deus, ele tem os seus anônimos, Deus tem os seus samaritanos por toda a parte da terra. Então, enquanto a gente cuida do filho de alguém, um samaritano está cuidando de nós. Ainda ontem eu estava falando de Jeremias. A gente vê um conflito muito grande na vida de Jeremias, ele querendo se esquivar daquilo que Deus tem para a vida dele. Sou como criança, não é para mim esse negócio. Quando a gente faz uma leitura na vida de Jeremias, a gente entende alguns estigmas na vida de Jeremias. O primeiro estigma é porque ele é um anatotita. Os anatotitas estiveram exilados, privados de uma liberdade pelo erro de Abiatar, o sacerdote que serviu Davi, e depois se comungou com o filho de Davi chamado Adonias para dividir o reino. Davi disse a Salomão, por mim você mata ele. Salomão chegou até Abiatar e diz, rapaz, eu não vou te matar, porque você tem história com meu pai, você conseguiu trazer a arca, então tem algumas meras lembranças do teu sacerdote para com meu pai, só que eu vou te punir. A partir de hoje eu vou te exilar em Anatote, e você e a sua família, a sua prole, vão ser motivo de vergonha. Quando Deus chega a Jeremias, obviamente ele já tinha passado pelo Bar Mitzvah, o pai, que é Ilquias, que era sacerdote, já tinha preparado todo o cerimonial. Aí vem Deus na contramão da vida e diz, tu quer viver o que o teu pai quer que você viva? Ou você quer viver o que eu quero que você viva? Então, o conflito. E Jeremias, ele resiste, por quê? Porque o estigma. Não, minha família são traidores. Eu estou exilado aqui em Anatote. Então, a gente fazendo a leitura da linhagem de Jeremias, por ele ser até mesmo uma pessoa melancólica, uma pessoa que expressava as suas emoções através de lágrimas, se sentia inútil para aquele tipo de ofício, que não era um ofício sacerdotal, mas era um ofício profético, se sentia ali inútil. E eu quero dizer para você, Deus não acredita na mentira que você decidiu acreditar. Porque Jeremias decidiu acreditar na mentira que ele colocou para ele, dizendo, não é para mim, eu sou como uma criança. Só que a verdade que Deus tinha para Jeremias para mim tu não é criança. Glória a Deus. Para mim tu é muro forte, cidade edificada, eu vou te usar para arrancar, para derrubar, para construir, para edificar, e ninguém vai se deter. Aleluia. Então, pega essa palavra para a tua vida. Pega essa palavra para a tua vida. Então, você tem que desconstruir a mentira que você decidiu acreditar. Desconstrua ela. Deus não te vê como criança. Deus te vê como cidade forte, muro edificado. Ele vai te usar para arrancar, derrubar, e você vai. E quando Jeremias entendeu o processo, a primeira profecia de Jeremias foi para os filhos de Anatote. Ou seja, depois que você aceita o que Deus tem para a sua vida, Deus vai te usar para você primeiro envolver o lugar da tua habitação e transformar os teus. Não é verdade? Em lugar de vergonha, Deus te dará dupla honra. Só é crer. Pastor, vamos lá. Aí o senhor hoje é um pastor presidente de campo, casado, muito bem casado. Tem filhos? Tenho. Mandar um abraço para minha branca, senão quando chegar em casa a janta tá fria, Um abraço para minha eterna namorada. Fizemos ao vivo, meu amor. Fizemos 17 anos do santo matrimônio. Glória a Deus. 17 anos do santo matrimônio com a mesma mulher, fielmente. Uma guerreira, me deu 2 filhos. Glória a meu Jesus. primogênito Uriel, baterista, que o senhor conheceu. Certo. E o Heitorzinho, meu menino super inteligente. Glória a Deus. A glória, minha alegria, minha família, minha base, meu tudo. Um beijo, meu amor. Já eu estou chegando por aí. Glória a Deus. Pastor, vamos lá. Então hoje você tem uma família linda, abençoada, um ministério aprovado por Deus. Quantos anos tem a Igreja Assembleia de Deus, Missões Mundial. Missões Mundial. A Assembleia de Deus Missões Mundial, ela vai fazer 13 anos sábado agora. Sábado. Ia convidar o senhor, mas o senhor vai estar em viagem. Vou estar em viagem. Sábado agora é dia 22. Agora. Um beijo a toda a membresia da Igreja Missões Mundial. Um beijo a todas as ovelhas, corpo de obreiros, a todos os pastores locais. Que Deus os abençoe. Sábado agora vamos completar 13 anos. 13 anos. O ministério, pastor,
ele só vai se tornar um ministério com o tempo, né? É duro o que eu vou dizer aqui, porque hoje em dia tem muitos salões com cadeira. O ministério, para se tornar ministério, para se tornar igreja, hoje eu digo lá em casa, eu falo, gente, isso aqui não é mais um salão com cadeira, isso aqui se tornou uma igreja. Por quê? Porque a criança, o adolescente que cantou na mocidade, eu casei ele, e hoje ele é pai de filho. Então, assim, que está trazendo para ser apresentado no altar. No altar. Então, isso aqui não é mais um salão com cadeira. A gente vai aprendendo, vai apanhando. Quando eu fundei esse ministério, nos primeiros 3 meses eu fiquei depressivo. Como eu vim de uma igreja, de uma linhagem, de um viés de Deus amor, muita oração, muito poder e tal. Tanto é que hoje nossa igreja ela não tem assim o aspecto daquilo que a igreja que eu fui criado. Era para eu ser um xerox daquilo, só que Deus ele me desconfeccionou e me deu a minha própria identidade, né? Guardo sim os valores, tudo aquilo. Sim. São reservas eternas. Reservas eternas, mas a identidade da Assembleia de Deus Missões Mundial, Deus entregou para mim. Glória a Deus. É uma identidade que Deus me deu. Nos primeiros 3 meses fiquei depressivo, como eu vim dessa igreja que depressão era falta de oração, até que pegou em mim, meu irmão. Esse troço pegou em mim e pegou terrivelmente. Fundei o ministério, a princípio, como eu tinha um conhecimento, olha, foi maravilhoso. Só que daqui a pouco você responde como presidente. Uma coisa é você ser subordinado, outra coisa é você ser pastor responsável agora. E para mim assimilar isso como presidente nos primeiros 3 meses foi difícil, porque de repente um me roubou, um bateu boca, o outro em adultério, com fotos vigentes. A igreja, meu irmão, nos primeiros 3 meses passou por um vendaval terrível. Gente querendo me desacatar minha esposa. Um jovem pastor, pastoreando pessoas de maior idade que o senhor. Você está entendendo? O diabo se apresentou a mim, pastor, e ele disse assim para mim, parabéns pela baderna que você inaugurou. E aquilo entrou no meu coração. Meu Deus. Entrou, pastor. Entrou no meu coração, mano. Entrou. E eu falei, que merda que eu fiz na minha vida, meu cara. Deus. Tava tão bom, porque na igreja da pastora, poxa, eu tinha meu salário, eu era pastor de 11 igrejas de campo, fundadas por nós. Então, assim, tendo uma vida tranquila. E o diabo falou com essas palavras. Olha aí a baderna que você fundou. Eu vi ali, meu irmão, uma rede de pecado, de problemas mesmo. E eu era o representante daquilo. E automaticamente aquilo me trouxe uma vergonha. Meu Jesus. Ali aquilo entrou, eu comecei a me entristecer, dava 5 horas para ir para o culto, 5, 6 horas, de ver se cumpriu o Salmo 122, alegrei quando me disseram vamos, que nada, meu irmão, coração fechado. Eu acredito que todo pastor passa por isso, né? Já não queria ver ninguém, as pessoas em casa já não queria responder, chegava no culto, não ia para o quarto, ficava na sala, dormia de terno, nem dormia nem orava, ficava ali, a mente pensando, a depressão é uma doença da alma e também é uma doença psicológica. E ela vai ganhando força, é como um bicho que você vai alimentando, e quanto mais forte ele fica, mais forte ele te domina. Daqui a pouco, deu um mês, eu dormi no sofá da minha cama, de terno, esposa, filho, vem para a cama, não vai, viu de arraiar. De repente, com 1 para 2 meses, eu falei, estou doente, estou com depressão, não estou bem, via tudo cinza. Né? E eu falei, estou doente, esse negócio me pegou, foi mais forte do que eu. Meu Deus. Foi uma situação terrível, já não tinha prazer na igreja, né? Assim, ser crente sim, mas já não tinha prazer de sim. Sabe, dias de trevas, até que um dia, né, já chegando numa fase aguda de 3 meses, no Samaritano, o senhor pregou, quando o pastor Perivaldo me convidou, ali era a minha casa. Sim. Ali era a minha casa, no púlpito daquela igreja era o meu quarto. E na frente da recepção era a garagem, um pouco mais a minha sala, eu dormia ali. Foi 6 horas da manhã, um dia raiou, um sol quente começando a se firmar, entrou um vento pela janela e o Espírito soprou em mim e falou, levanta-te, homem. Aí eu falei, epa. Aí falou de novo, levanta-te, homem. Aí da terceira vez o Espírito disse, levanta-te. Aleluia. Porque assim tu não salva nem a ti mesmo. Eu não te chamei para consertar a humanidade. Eu te chamei para tu pregar e ser exemplo do que prega, porque sou eu que com
convenço o homem do pecado, Aleluia. do juízo e da justiça. Apenas pregue. Ah, meu irmão, aquilo me encheu de uma fortaleza tamanha e eu entendi o que é pastorear. Eu não vou resolver o problema das pessoas. Eu apenas tenho que pregar e viver. É porque muitas das vezes as pessoas eles entendem que pregar é convencer alguém. Justo. E que nós tenhamos a consciência que nós pregamos, mas quem convence é o Espírito Santo. E a vaidade pastoral, do punho de ferro, minha igreja é santa, não é, meu irmão. Não é, teus membros estão fazendo coisas que você nem imagina, não faz na tua frente, entende? Então assim, depois disso, veio uma fortaleza tão tamanha, e eu como pastor, depois disso eu resolvi problemas 1000 vezes piores do que esse, e nunca mais perdi um dia de sono. Glória a Nunca Deus. mais perdi um dia de sono, que é da igreja, eu tento deixar na igreja, da porta de dentro da minha casa, é minha família, é meu momento, é meu lazer, é meu pedacinho de céu, é minha reserva. Glória a Deus. Pastor, e hoje a AD Missões é mundial. Ela tem um foco, tá? Toda igreja ela tem um foco. Claro que além do foco principal que é a salvação de almas, algumas desenvolvem, né, com relação à evangelização, outros trabalham bastante com casais, outros trabalham bastante com assistência social, outros trabalham bastante com pessoas que têm dependência química, né, como foi o teu caso. E hoje, certamente, de repente, a igreja a qual o senhor é presidente tem aí os 5 dons, né, ou 5 talentos, né, que o Senhor Jesus deu 5 a 1, 2 a 1 e 1 a outro, de repente a sua tem. Mas qual que é a base mais forte, o ideal mais forte que a missão mundial trabalha? Vamos lá, pastor. Isso aí é primário, né? Toda a igreja tem que ter a sua missão, sua visão e seus valores, né? Assim como empresas têm sua missão, a sua visão e os seus valores. A nossa missão é vidas, é alma. A nossa visão é um ministério que não tem distinção de pessoas, que alcance o negro, o branco, o pobre, o rico. E aqui acho que nós só temos uma igreja centralizada que fica próxima à praia. 90% delas são nas áreas periféricas, né? E os nossos valores é a palavra, né, pastor? Hoje a gente acredita que a palavra é suficiente. Hoje a nossa igreja é calcada em famílias. A gente não precisa mais usar nenhum tipo de subterfúgio. E o nosso foco é vidas, almas e o resgate, né? Nós temos também trabalho de resgate, fazemos também obras sociais na cidade. Além de ser pastor, eu também estou como presidente de uma ONG chamada Associação Filantrópica Mãos Amigas de Apoio à Comunidade. Que legal. Na mesma também hoje eu faço um trabalho com idosos. Nós temos 2 casas de idosos, temos uma parceria com a prefeitura e acolhemos idosos que são encontrados em hospitais, em albergues, velhos de 60 anos de idade que não tem ninguém mais por eles e a gente acaba sendo família. Muito bem. Pastor César, o senhor, além de pastor, o senhor faz algum trabalho secular além da ONG, que a ONG acaba sendo um trabalho mais que voltado aí um apoio também pela igreja, sim ou não? Sim. Tá, mas o senhor tem algum trabalho secular que o senhor fala assim, Dantas, olha, eu não vivo de renda da igreja, muito pelo contrário, eu ajudo a igreja, eu tenho aqui a minha fonte de renda, que é tal coisa. O senhor tem algum trabalho do tipo? Olha, pastor, o senhor falou aqui da parábola dos talentos, né? Então, ali é empreendedorismo puro, né? E eu sempre gostei da veia de querer aprender, sempre fui um papagaio novo, né? Sempre fui um papagaio novo e de um tempo para cá, de alguns anos para cá, eu comecei a mudar, vivi na obra integralmente, né? Agradeço a Deus, a igreja, vivi integralmente, só que de um tempo para cá, a nossa mente ela começa a deslumbrar outros horizontes, né? E eu comecei a deslumbrar o empreendedorismo e comecei a mudar a minha oração. Falei, Senhor, tenho o Espírito Santo, sou casado com a mesma mulher, honro meus compromissos. Né? Eu falei, Senhor, faz em mim. Né? Tem uma passagem no livro de Isaías,
sabedorias, que Deus disse que nos daria os tesouros das escuridades, né? E esse tesouro pode ser uma ideia de empreendedorismo. A gente não vive hoje em dia achando ouro. Serra Talhada, o morro que tinha lá já derrubaram, meu irmão. No século XXI, o que pode ser? Né? É um tesouro da escuridade, uma ideia que Deus te dá, né? Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver a viúva. Os estudiosos dizem que aquela mulher, a mulher de Obadias, que sustentou a pão e água, aqueles que não se assentaram na mesa 7.000 de Jezabel. Quando ela vai a Eliseu, ela diz: tua serva não tem nada senão uma botija. Eu aprendo aqui que o milagre ele é maior do que a provisão. A provisão, tu paga uma conta de água, luz e a internet. A provisão diária. Mas o milagre te faz um empresário. O profeta não deu a ela a provisão diária. O profeta deu a ela, glória, um milagre para torná-la empresária. Aleluia. Vai, paga a tua dívida, negocia e vive do resto. Então eu acredito que Deus tem isso para nós. E o texto é tão tremendo que diz: uma mulher das mulheres. Peraí. O texto destaca uma das demais. Uma mulher das mulheres. Correto? Então havia na antiguidade um benefício para o estrangeiro, para as viúvas, né? O estrangeiro para a viúva e para os órfãos, né? No judaísmo funcionava assim: eu tenho um pé de manga na minha casa, né? Se eu vou no pé e extraio com as minhas mãos a manga e como a manga, isso é benevolência, isso é bênção. Mas se eu vou naquela mangueira e vejo que a manga naturalmente cai no chão, se eu pegar a manga do chão, isso é judaísmo puro, é cultura judaica. E comer a manga do chão, isso é roubo. Aí alguém me pergunta: pô, pastor, peraí, mas a manga não está no meu quintal? Sim. Havia uma lei dos rabiscos da terra, esta lei que Ruth desfrutou. Quando ela vai aos campos de Boaz, né, os segadores eles passam pegando em cima, mas o que é de baixo é dela. Por quê? Porque ela é viúva. Ela desfruta desse benefício e ninguém pode falar nada, meu irmão. Então, se eu pego do chão e como, é roubo. Porque quando uma fruta cai do pé, automaticamente é Deus derrubando para uma criança que está com fome comer. É Deus derrubando para um estrangeiro passar e comer. E é Deus derrubando para uma viúva. Isso é muito forte. Glória a Deus. Uma viúva passar e comer. Então Deus, ele chacoalha. Quando uma criança grita com fome, Deus derruba. Aleluia. Glória, é forte isso, né? Deus derruba uma fruta do pé para alimentar. Então, se eu pegar no pé, é bênção. Se eu pegar no chão, é roubo. Porque está ali para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Então, por que o texto diz uma mulher das mulheres? Porque ela andava em bando, vivendo de benefício, com viúvas. Aonde tem uns rabiscos? Tem sobra aqui, tem sobra ali. Então era um bando de viúva. Só que uma mulher das mulheres deixou: não, eu não quero, o benefício é bom, me ajuda a pagar uma conta. Mas a situação dessa viúva, a dívida não fechava a conta com benefício. Ela diz: o benefício é bom, mas eu quero um milagre. Então ela vai para o milagre. Então eu comecei a pedir a Deus o milagre. Deus começou a me dar a oportunidade de aprender. Fiz marketing multinível, aprendi muito no marketing multinível, gestão de pessoas. Porque eu oro assim: pastor, a gente tem um Espírito de Deus. A gente é crente, negrão. É o povo mais feliz, mais resenheiro da terra. Por que não Deus fazer em nós? Amém. Eu fui mudando a minha mentalidade para algumas coisas, obviamente fazendo um checklist, organizando o nosso tempo, dividindo as tarefas e fui pegando o amor dos empreendedorismo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho 4 CNPJs. Né? 4 CNPJs, pastor? 4 CNPJs. Então é possível ser pastor e, paralelamente, ser um empreendedor. Com certeza. É só se preparar, se planejar, buscar em Deus uma oração, né, e fazer o que Jó fez. Há um versículo lá no livro de Jó que diz: olha, determinando tu algum negócio e crendo, a luz brilhará. 22:8 do livro. 22:8, só é fera nisso aí, né? O senhor é professor, o senhor é papi, né? Aqui na Alfa Dantas Consultoria. Alfa Dantas Consultoria. Já vou mandar um abraço. Jó capítulo 22, versículo 28 diz: determinando tu algum negócio,
se te afirme e a luz brilhará no teu caminho. Acabou. Jó 22, versículo 21. Então o Senhor determinou, e a Bíblia vai dizer, coadunando com esse texto, lá no livro de 1 de Coríntios, capítulo de número 16, versículo 9, a Bíblia diz, porque uma grande porta e eficaz se me abriu, mas são muitos os adversários. Então a porta está aberta, porém tem adversários. Com certeza. Cabe a nós lutar, vencer os adversários e entrar pela porta, né? Então não é você ficar de braços cruzados porque a porta está aberta, é adversário. Então você vai lutar, vai vencer e vai entrar pela porta. É que nem quando a Bíblia vai dizer, pastor, que Moisés vai enviar os espias para espiar a terra. Moisés ou Josué? Moisés vai mandar os 12 espias para espiar a terra. Certo. E a Bíblia vai dizer que os 12 viram as mesmas coisas. Os 12 desceram com os mesmos relatos. Entretanto, 10 estão dizendo lá os filhos de Anak. Lá gigantes. E ele nos vê como gafanhotos. Agora vai para você. Quem é que disse para aqueles 10 que os filhos de Anak estavam vendo eles como gafanhotos? Isso era fruto da mente deles. Eram meninos presos em corpo de homens. Meninos presos em corpo de homens. Então o que acontece? Eles mesmos já estão dando diagnóstico. Eles estão nos vendo como gafanhotos. Caleb e Josué vai dizer assim, não desanime o povo. Se Deus tão somente se agradar de nós, possuiremos a terra. O segredo para vencermos é fazer com que Deus se alegre de nós. Se nós alegrar o coração de Deus, Deus nos fará possuir as riquezas dessa terra. Então, o pastor César, o livro de Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 19, a Bíblia vai dizer assim, se quiserdes e ouvirdes, comerás o melhor dessa terra. A promessa não é para todos. A promessa ela é condicional. Se quiserdes, é uma condição. Se quiserdes. Se não quiser, vai ter quem queira. E se tiver um que queira, esse sou eu. O segundo sou eu. Então, se quiserdes e ouvirdes, comerás o melhor desta terra. Então, tudo depende de nós, porque eu vejo muitas pessoas aí querer atribuir a Deus, né? Eu estou vivendo esse momento aqui, essa é a vontade de Deus, Deus ele me quer assim, e a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. A vontade de Deus não é que você esteja aí comendo um pão com mortandela, não, meu filho. Não, essa é a vontade do PT, tá? A vontade de Deus é outra para você. A vontade de Deus para mim e para a tua vida é que nós comamos o melhor dessa terra. E muitas pessoas estão aí entregues, né? Não, essa é a vontade de Deus, porque Deus tem isso aqui para mim. Não. A Bíblia diz que do Senhor é os céus e a terra e a plenitude que nela há. Entende? Como é que Deus é Pai e Ele vai querer que você viva um estado de miserabilidade. Certa feita, os discípulos, dentre eles Pedro, vai chegar para o Senhor Jesus e vai perguntar, mestre, o que havemos de receber por abandonar, por deixar pai, mãe, irmãos, família, para te seguir? O Senhor Jesus falou, não vai receber muita coisa não, só vai receber 100 vezes mais, ainda nesta terra, e por fim, a vida eterna. Então, a bênção de Deus para nós desfrutarmos é aqui nessa terra. E por fim, a vida eterna. Então, hoje nós podemos ser, pastores, empreendedores. Eu também sou empreendedor, sou empresário. Quero mandar um abraço aí para todos os meus clientes da Alfa Dantas Consultoria. O podcast Café e Conversa Top tem a parceria da Alfa Dantas Consultoria, tá bom? A Alfa Dantas Consultoria tem levado aí a dezenas e centenas e milhares de pessoas aí a um novo estado da sua vida. Exemplo, a Alfa Dantas Consultoria tem limpado o nome de muitas pessoas que estão com seu CPF restrito, seu CNPJ,
tem feito com que as pessoas adentrem as suas casas próprias, adquiram o seu carro, realize os seus sonhos através da Alfa Dantas Consultoria. Então eu sou empresário, sou pastor, viajo o Brasil pregando a palavra de Deus e digo que muitas pessoas que estão e irá nos assistir também pode ser ou poderá ser um empresário futuro aí. Com certeza, tem que se desbloquear e não pode ter medo. Não pode ter medo. Eu costumo dizer que se continuar plantando as mesmas sementes, vai colher os mesmos resultados. Nós temos que fazer um planejamento da onde nós queremos estar daqui a alguns anos. E lembrando que hoje, eu sou o futuro de 5 anos atrás. Ok? Hoje o senhor é o futuro de 5 anos atrás. Glória a Deus. Se nós olharmos no retrovisor da vida, a gente vai entender que hoje nós somos o futuro daquilo que planejamos 5 anos atrás. Pastor, e vamos lá. Nós temos empreendedores que estão e irá nos assistir. Só que esses já tiveram percas na vida. Tentaram e não conseguiram. E alguns frustraram e estacionaram. Qual palavra o senhor deixa para essa pessoa? Tente mais uma vez, meu irmão. Thomas Edison, ele teve 1.030 obras. 1.029 faliram. Mas a milésima, 30ª obra, que é a lâmpada, se destacou. E hoje nós estamos aqui iluminados, porque o Thomas Edison não desistiu na milésima, 29ª obra. Ele foi até a milésima, 30ª obra. Então não adianta, querido, olha aqui, não pare. Eu vejo o Senhor Jesus, nos dando um exemplo de empreendedorismo terrível em várias áreas e em várias passagens. Mas uma delas, o Senhor Jesus, ele chega no capítulo de número 5 do livro de Lucas, e ele encontra 4 empreendedores da área da pesca, quatro empresários, Pedro, Tiago, João e André. E eles haviam pescado a noite inteira e não pegaram nada. O Senhor Jesus falou assim: me empreste o vosso barco. O barco era o quê? A empresa deles. Mas aquela empresa estava falida. Jesus adentrou a empresa dos caras e começa a ensinar eles a pescar. Eles eram empresários da área da pesca. Jesus começa a dar uma lição de como ser empreendedor, de como não desistir. Depois que ele ensina, ao Senhor Jesus fala: vai e lance a rede ao alto mar. Só que o texto vai nos mostrar que aqueles discípulos ou aqueles apóstolos, eles estão lavando as redes e costurando os rasgos das redes. Subtende que por aqueles rasgos, mesmo que a Bíblia não fale, mas entendemos que por aqueles rasgos passaram peixes pequenos. Por quê? Se a Bíblia fala tudo, não precisa do Espírito Santo para nos revelar o texto. Então eles estão costurando os rasgos e depois que eles fazem o reparo, Jesus manda eles lançarem a rede. E quando eles lançam, eles pegam 153 grandes peixes. Se fosse 153 peixes, pastor César, seria o natural de uma pescaria, mas quando a Bíblia fala grandes, a Bíblia está dizendo: a mão de Deus está aí. Moral da história: todo empreendedor já tiveram pequenas percas, mas não desiste. O que é que faz? Costura as redes, faz o reparo e lança a rede para pegar grandes peixes. Ah, pastor, mas eu perdi 10 milhões. 10 milhões é pequenos peixes. Você tem que se preparar para pegar 1 bilhão, que aí é o grande peixe. Justo. Então todo carro tem alguns acessórios, dentre eles retrovisor e para-brisa. O senhor acabou de falar que é do retrovisor da vida. Então o empreendedor, o pastor César, ele não pode muito ficar olhando para o retrovisor. Porque o retrovisor é para você olhar quem ficou para trás e quem está chegando. Certo. O nosso foco é o para-brisa, que é onde queremos chegar. Quem muito olha para o retrovisor corre o risco de colidir ou de capotar o veículo. Então, o seu para-brisa é o foco, é onde queremos chegar. Então, não podemos desistir por conta das percas. Precisamos criar ânimo e avançar
para chegar aonde que Deus quer que nós cheguemos. Com certeza. Quando nós olhamos a vida de Isaac, Isaac foi um empreendedor nato, tendo ele uma promessa do pai Abraão, uma promessa legítima, né? Quando ele vai à terra dos filisteus, meu irmão, ele pensa em descer ao Egito, né? O anjo chega ali de madrugada e diz: "Para onde você vai?" "Não, eu vou para onde meu pai foi." Quando a chapa esquentou, a fome apertou, meu pai desceu para lá. O anjo diz: "Não, teu pai foi teu pai, você é você, rapaz. Vou te dar uma identidade nova e uma experiência nova. Desfaz a mala, peregrina em Gerar, semeia nessa terra." Então, quando eu olho Isaac, um menino... Algumas pessoas pensam que Isaac foi um playboyzinho, que herdou tudo do pai. Que nada, meu irmão. O que Isaac herdou do pai foi uma fome maior que nos dias de Abraão, meu irmão. E ele vai semear naquela terra, colhe 100% do que semeou. Os filisteus o invejam, e a Bíblia diz que agora Isaac não tem mais não tem só mais a lavoura, mas tem homens, e se tornou um varão poderoso. Então, o pastor, o senhor está me dizendo agora que muitas pessoas pegam a semente e comem. Isaac pegou e semeou. Porque tem pessoas que às vezes pegam uma rescisão, uma indenização, pegam um seguro disso ou daquilo, e ao invés de fazer dali um patrimônio, né? Plantar, dizer assim, aqui vai ser o futuro da minha família. Não, mas vai lá e compra de roupa, justamente, compra um carro, sendo que ele pode investir e ter diversos carros. Mas as pessoas estão com a mente tão presa à vida de CLT que eles não têm a ideia do empreendedorismo. Aí eu pergunto para o senhor, pastor, se nós dermos hoje ao macaco bananas e dinheiro, qual que ele vai escolher? Banana. Por quê? Porque é a fonte de alimentação dele. Ele não sabe o que é o dinheiro, ele não sabe empreender, ele não tem a inteligência que nós temos para com o dinheiro. Então o macaco ele não sabe que o dinheiro poderia comprar muito mais bananas do que aquelas. Com certeza. Então o brasileiro ele tem a mente do CLT. Ele não tem a mente da vida do empreendedorismo. Por quê? Porque entre ser CLT e viver de negócios, a mente do CLT é aquela que no 5º dia útil vai ter o salário. E às vezes a mente do empreendedor já está escrito na etimologia. Empreendedor quer dizer empreender do contraidores para si. Né? E é empreendedor, e o contador é o que sai contando as nossas dores. Entende? Então o que acontece? O empreendedor, às vezes ele fica 10, 15, 20, 30, um mês, 2 meses sem fechar um negócio. Só que quando ele fecha um negócio, resolve o problema desses 30, 40 dias que ele estava ali. Entende? Então o que acontece? Querido, você quer mudar de vida, quer mudar de visão, seja um empreendedor. Se Deus não mudou a tua história até hoje, é porque Deus não quer mudar a tua história. Ele quer te mudar dentro da tua história. Vai nessa. Meus amigos e irmãos, nós somos um exemplo, 2 histórias distintas. E tudo tem que ter um start, né, pastor? Tudo tem que ter um começo. O senhor foi muito categórico aqui na sua fala da semente. Você tem 2 opções, ou comer a semente ou semear na terra. Quando na Nigéria as mulheres têm essa oportunidade, elas vão com aqueles balaios com os filhos nas costas, e elas vão chorando, recitando o Salmo 126, né? Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Por quê? Porque as nigerianas elas têm 2 opções. Ou elas pegam as sementes e torram para dar para os filhos que estão espécie daqueles balaios nas costas, ou elas jogam e esperam a colheita. Então, por ver o filho gritar com fome, naquele momento elas preferem chorar e semear para colher do que comer a semente. Isso chama-se decisão. E decisão, etimologicamente falando, quer dizer desligar com corte, cisão. Desligar, corte, cisão. E todo corte dói, mas a cicatriz vem. E aí vem a cura. Então veja bem, lá na Bahia onde eu nasci, pastor, sim, meu pai nos ensinou a plantar. Nós plantávamos um grão de milho, nascia um pé. Meu amigo, um pé de milho dá 2, 3, 4 espigas. E uma espiga chega até a 600 grãos. Mas somente um foi semeado. Imagine se a gente come aquele grão. Não teria
o valor da colheita. Então tem pessoas que não sabem o que... Por exemplo, Elias, quando chega para a viúva de Sarepta, ele diz assim, dai-me água para que eu beba. A dificuldade de Israel é água, 3 anos e meio sem chover. Sim. A viúva diz, estou indo pegar Elias, calma, me traz também um bocado de bolo para que eu coma. E a viúva diz assim, eu não tenho senão um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, para que eu faça um bolo para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. Ela estava decidida a comer e morrer. E o Elias vai olhar para ela, e eu vou prefigurar aqui, Elias vai dizer assim, não faça essa besteira. E ela fala, o quê? Comer para morrer. E o que é que eu devo fazer? Me dá para viver. Se você comer, morre, mas se lançar na vida do profeta, vai viver. E a viúva, conhecedora da palavra, segundo Crônica 20:20, crer no Senhor teu Deus, estarei seguro, crer nos seus profetas e prosperareis. A viúva vai fazer o bolo para o Elias come, e agora vem a palavra. Assim diz o Senhor, a farinha da panela não acaba, o azeite da botija não seca, até que Deus mande chuva sobre a terra. Esse até que faz uma grande diferença. Por quê, pastor? Porque quando Deus está usando o profeta está dizendo assim, a farinha da panela não seca, o azeite da botija também não acaba, até que, enquanto tu estiver no deserto sem chuva, Deus vai prover um milagre. Certo. Choveu, aí tu tem que trabalhar. Certo. Então, meu amigo, semeia. Pega o que você tem e não come não, semeia. Semeia na vida da tua família, nos teus negócios. Eu conheço o pastor Valdolino Gaspar Rodrigues, lá de Belém do Pará. Ele sustentou uma família missionária com um ovo de galinha. Um ovo. E não foi por um dia não, foi por muitos anos. Um ovo de galinha. Por que ele faz? Não é que aquele ovo, todo dia ele tirava um pedacinho e dava... Não. Ele deixou aquele ovo chocar. Aquele ovo nasceu um pintainho, que era fêmea, né? Ou se é pintainho fêmea, não sei. Mas era uma franga. Certo. Que aquela franga começou a produzir ovos e foi chocando, e foi virando uma manada de galinhas. E ele conseguiu, hoje tem igrejas na Inglaterra por causa de um ovo de galinha, porque ele plantou e não comeu. Tem pessoas que tudo que vem na mão dele, ele come. O devorador nem passa perto de você com medo de perder o que ele tem. Isso é uma verdade. Então, coragem, busque ideias. Tem algum tipo de dúvida? Hoje nós temos aí uma oportunidade excelente, você que está nos ouvindo. Alfa Dantas Consultoria. Por onde é verdade. Obrigado. Alguém só é alguém, pastor. Nós temos que ter essa humildade. Por causa de alguém. Se Deus assim o chancelou para nos dar a direção, para nos dar a consultoria. Hoje a consultoria é algo fundamental. É você ter a semente e não sabe por onde semear. Está aqui, ó. A Alfa Dantas Consultoria te ajuda. Está aqui um homem, aonde começar, lá na igreja, para nós construir o nosso templo, eu tive que fazer algumas decisões, né? Eu tive que plantar uma semente, né? Plantei uma semente, congregava comigo um casalzinho de empreendedores também, jovenzinhos que eu vi na igreja, hoje estão nos Estados Unidos empreendendo lá, descobriram o caminho do empreendedorismo, hoje eles constroem, e lá nos Estados Unidos também eles estão com uma frota de carros de aluguéis. E são membros da nossa igreja, né? E na oportunidade, eles construindo na Praia Grande a primeira casa, faltou uma capitalização para terminar, eles falaram, pastor, quer entrar com a gente? Quer semear aqui, ó? A gente consegue fazer para abençoar o senhor. Sou da X, a gente garante uma casa na venda. Então, tudo é uma decisão. Fui lá, fiz um empréstimo, consegui dar essa entrada, esperei o processo, porque não é do dia para a noite. As casas foram construídas. No final da casa, olha, ela mesmo, que ela era corretora de imóveis na Praia Grande, vendeu a casa, e eu peguei aquele dinheiro limpo. Só que quando eu pensei que aquele dinheiro era para me usar para o meu bel prazer, porque ali não foi dinheiro de igreja, foi o meu capital. Aí Deus falou, quem te disse que tu plantou essa semente para tu? Investe na obra. Aí foi aonde eu peguei aquele capital e comecei. Eu tive aquela alavancagem na obra, porque tinha caixa. Então tudo isso através do empreendedorismo. Foi a oração que eu mudei. Deus, faz em mim. Abra a porta, Senhor, me dá direção. Eu tenho força de vontade para aprender. Então, através daquela semente que eu plantei, eu consegui alavancar a obra onde isso pregou lá. Maravilha, linda igreja.
Pastor, último tópico que nós estamos caminhando para o final. Certo, Pastor César, o senhor também é um apoiador, pelo que eu conheço, né? Pelo que eu tenho visto, o senhor é um apoiador do mundo político, correto? Correto. É possível ser cristão e ser político ao mesmo tempo? Ou seja, ver a política com uma certa necessidade para as igrejas? Com certeza. Se nós olharmos um reverendo negro, né, acredito que do norte dos Estados Unidos da América, foi o reverendo e pastor Martin Luther King, um homem que defendeu ali a segregação, um homem que conseguiu ajudar os negros. Tem uma história muito interessante, que os negros não atravessavam a ponte, segregação racial era muito, muito, muito grande, e Martin Luther King foi uma voz que fala até hoje, né? Um líder não somente cristão, mas político, que enfatizou na cabeça das pessoas a força que eles têm. Martin Luther King, ele disse uma frase que me acompanha, ele disse assim: olha, o que eu tenho medo não é do grito dos maus, mas é do silêncio dos bons. Então nós vimos os Estados Unidos da América, um país cristão, né, e a força política e econômica que tem os Estados Unidos da América. Há muito tempo o Brasil foi um leão amordecido, um leão, e quando eu falo um leão, a igreja brasileira, aquele negócio, política e religião não se mistura, aqui na nossa igreja não vai falar de política. Então, o que aconteceu no Brasil? Pagamos a conta, né? É a mesma coisa, o pastor César, por muitos anos nós ficamos dando para o diabo aquilo que ele não tinha. Com certeza. A praia, a televisão, o rádio. Com certeza. Os pastores antigamente proibiam ter televisão dentro das casas e puniam, disciplinavam quem tinha televisão. Hoje é disciplinado quem não tem. Com certeza. Porque tem que assistir o programa deles, então tem que ter, né? Tem que ter televisão. Então deram muito a televisão ao diabo, e hoje para comprar um horário, né, na televisão é caro, porque a gente deu, os pastores deu, o diabo põe o preço que ele quer. É verdade. Deram as praias. Então, assim, a política de igual modo, os pastores muitas das vezes não quiseram aderir à política para a igreja ou na igreja e acabaram deixando o ímpio tomar conta, né? E aí depois, para que nós tivéssemos o domínio ou lutasse na igualdade, nós tivemos muito prejuízo e tivemos que empregar mais forças para isso. É assim que eu vejo, não sei se é assim que o senhor vê também. Sim, com certeza. Uma fala muito precisa. Nós demos ao diabo que não era dele. Então o que aconteceu? Ideologia de gênero, pagamos uma fatura altíssima. O Brasil ficou a bambu, a igreja ela não se envolvia até então, né? O Brasil na década de 80 era considerado um país católico, né? Hoje o Brasil já é um país cristão, o número de evangélicos cresceu avassaladoramente, né? Uma proporção muito grande, e na ascensão do Bolsonaro, o povo, digo que a igreja ela se posicionou um pouco mais, né? Saiu ali do muro, né? Jesus disse, nem frio nem morno, meu irmão, né? E se for morno eu vomitar-te-ei. A igreja então ela encarou, né? Foi onde nós vimos uma ascensão da igreja mesmo, se posicionar por Deus, pátria, família, liberdade, e entender a força. Então hoje, no cenário nacional, hoje a igreja ela tem o seu peso porque decidiu se unir. E antes não era assim. E eu amo políticas públicas, políticas sociais, políticas de socialização, né? E graças a Deus a nossa igreja em si, hoje eu procuro educar, procuro ensinar, mostrar a participação ativa que a igreja tem que ter no seu município, junto às autoridades constituídas por Deus, que Deus levante pastores que se posicionem mesmo. Glória a Deus. Pastor, e que atue de fato para políticas públicas. A política é interessante para a igreja, é importantíssima. O que não vale é a politicagem, né? Que é aquele jogo da toma lá da cá. Eu vejo grandes homens aí no mundo da política aí fazendo papéis maravilhosos, como o pastor Marco Feliciano, o Magno Malta,
Nicolas Ferreira, meu Deus, o que esse moço tem feito, né? Então, assim, o Silas Câmara, tantos outros, Sóstenes Cavalcantes, tantos outros homens de Deus que estão lá dentro, né? Isso é o pastor Diniz, ali de Roraima, deputado federal, primeiro mandato, mas tem feito um trabalho lindo ali. Então, assim, tantos outros homens que têm feito, que a igreja é o freio. Se não tiver um breque para brecar essa ideologia de gênero, o aborto, o casamento homoafetivo e tantas outras coisas, passa tudo, meu irmão. Com certeza. Passa tudo. Então, Deus seja louvado. E para encerrar... Falando Deus seja louvado, toda a cédula real, ela tem essa frase, Deus seja louvado. E isso, se o senhor for estudar, ou quem quiser estudar, foi uma vitória, foi um embate muito grande, mas foi um deputado federal que conseguiu esse dizer nas notas. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem coisas que acontecem que as pessoas passam despercebido, mas a bancada evangélica, o povo de Deus tem sido um freio para que o mal não venha. Pastor, Jesus ele salvou prostitutas, Jesus salvou drogados na época, né? Um tipo de entorpecente diferente, mas tinha. Jesus salvou tanta gente ruim, mas não foi prostituta, não foi fariseu, não foi ninguém que tirou Jesus da cruz. Quem tirou Jesus da cruz foi um político, o senador José de Arimateia. Né? José de Arimateia, ele vai lá e enfrenta o César, né? o Pilatos. Eu quero o corpo do meu Senhor. Não, a lei diz que todos que morrem morte de cruz deverá entrar em estado de putrefação, apodrecimento. Sim. Será comida dos urubus, dos abutres. José de Arimateia fala, quem que te falou isso? A lei, pois eu sou a lei. Faço emenda na lei e tiro o corpo do meu Senhor do madeiro. Em tempo recorde, tá? Porque Jesus, segundo a Bíblia, ele morre 3 horas da tarde, numa sexta-feira. Vamos lá? 6 horas começa o Shabat, meu irmão. Então, o homem tem autonomia para resolver a parada em 3 horas, meu irmão. E resolve. Então, veja bem, queridos, apoie os candidatos à política pública, seja ele um candidato municipal, estadual, federal. Ore ao Senhor. Eu tenho uma seguinte ideia, tá, pastor? Certo. Eu não voto no candidato, eu voto no partido, eu voto nas ideias, na ideologia do partido. Eu não voto em candidato. Tanto é que tore no meio, o sangue bata no meio da canela. Eu não voto no PT, de jeito nenhum. Pode bater no meio da canela. Eu não voto no PT. Pastor Jorge Dantas é quem está falando, acabou. Pode colocar lá o Lula, pode colocar o Príncipe Charles, eu não voto no PT. Não é no Lula que eu não voto, não é no Príncipe Charles que eu não voto na ideologia do PT, acabou. Eu não voto por exemplo, eu não sou bolsonarista, longe de mim, mas eu voto na direita porque o conservadorismo, a ideia da direita me faz bem, é o que eu penso, é a família, é a pátria, é a liberdade, é Deus. Então é nisso que eu voto. Eu não voto no candidato, eu voto no partido. Não sei se eu penso assim. Muito bem, é nessa linhagem que vamos também. Gente, é isso aí. Esse é o podcast Café e Conversa Top com o pastor Dantas e nesta feita o meu convidado, o pastor César. Deixa as suas considerações finais aí para os nossos internautas, para os seus seguidores e peça para os seus seguidores seguir Café e Conversa Top e Alfa Dantas Consultoria. Pede aí que eles seguem. Vamos lá. Primeiramente, a Deus a honra. Segundamente, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, eu. Amar o Senhor. Amém. A metros. E vou pedir para você, compartilha, curte. Você que precisa aí de consultoria, quer empreender, não sabe por onde, para que o homem, irmãos, homem de Deus, pode confiar, porque aqui você vai ter resultado. Obrigado. Então, compartilha Alfa Dantas, compartilha esse projeto, Café e Conversa Top, compartilha esse projeto. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, gratidão, espero voltar aí mais vezes. Pastor, o seu pedido é ordem. Pede para a membresia, os seus seguidores seguir
Alfa Dantas Consultoria. Pega aí. Segue aí, ó, Alfa Dantas Consultoria. Café e conversa top. Café e conversa top, só conteúdo top, só gente E se boa, inscrever no canal do e YouTube. se inscrever no canal, viu? Se inscreva lá, senta o dedão lá, se inscreva no canal. É isso aí, gente. Que Deus vamos. abençoe. Gratidão. Vamos voltar segunda-feira, permitindo Deus, para mais uma gravação do Café e Conversa Top. E você é o nosso convidado a compartilhar com outras pessoas e abençoar vidas, ok? Deus em Cristo te abençoe, no nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe.